Eu tinha apenas 16 anos quando descobri que estava carregando no ventre o filho do meu próprio irmão mais velho. E quando minha família soube da verdade, eles me expulsaram de casa no meio da madrugada como se eu fosse um cachorro doente. O desespero que vi nos olhos da minha mãe, quando ela percebeu que eu estava grávida de uma criança que levava o sangue amaldiçoado da nossa própria família, foi algo que me persegue até hoje, mesmo depois de todos esses anos que se passaram. Ela me olhou como se eu fosse a pior criatura que já tinha pisado nesta terra, como se eu tivesse escolhido deliberadamente trazer essa desgraça para dentro da nossa casa. Mas vocês que estão me ouvindo agora não fazem a menor ideia do que realmente aconteceu depois que essa terrível verdade veio à tona, nem imaginam o preço que eu paguei por carregar esse segredo por tanto tempo. O que a minha própria família fez comigo quando descobriu foi 1000 vezes pior que qualquer pesadelo que uma pessoa pode ter durante a vida inteira. Meu nome é Josefa Maria da Silva, mas aqui na região do Cariri, no interior do Ceará, todo mundo me conhece como Zefa da Ladeira, porque durante mais de 50 anos morei numa casinha pequena no alto da ladeira que fica atrás da igreja matriz da nossa cidadezinha. Tenho 82 anos hoje e cada marca no meu rosto, cada cabelo branco na minha cabeça, cada ruga nas minhas mãos conta uma história de sofrimento que poucos seres humanos conseguiriam suportar e ainda assim continuar vivendo. Antes de começar a contar todos os detalhes dessa história que me assombra há décadas, quero dizer como fica meu coração quentinho quando vejo que tem gente como vocês dispostas a me escutar com paciência e carinho. Cada pessoa que para ouvir o que eu tenho para contar está fazendo uma coisa muito importante, porque quando a gente divide nossa dor com outras pessoas, a carga fica mais leve para quem ainda está sofrendo em silêncio por aí. Se você puder apertar esse botãozinho vermelho aí embaixo para se inscrever aqui no canal, vai estar fazendo um bem danado para muita gente que precisa ouvir histórias como a minha, porque assim, mais pessoas vão poder encontrar essas histórias que precisam ser contadas para o mundo inteiro. E olha, todo santo mês a gente faz um sorteio especial aqui no canal, mandamos uns presentinhos pelos correios para os inscritos que mais comentam e deixam seus likes nos vídeos, mas só participa quem está inscrito mesmo, porque é assim que a gente consegue saber quem são as pessoas que realmente se importam com essas histórias de vida. Era o verão do ano de 1963, quando minha vida virou de cabeça para baixo e nunca mais voltou ao normal. Eu tinha acabado de completar 16 anos e morava com minha família numa casa de taipa e barro batido na zona rural de Juazeiro do Norte. Nossa casinha ficava perdida no meio de uma plantação de milho e feijão que se estendia até onde os olhos conseguiam enxergar, cercada por pés de cajueiro e um buzeiro que davam uma sombra fresquinha durante o calor infernal do sertão cearense. O cheiro de terra molhada, misturado com o perfume das flores de mandacaru que minha mãe, Dona Francisca, cultivava no quintal, ainda hoje me traz lembranças daqueles tempos quando eu ainda era uma menina inocente que acreditava que o mundo era um lugar seguro para pessoas como eu. Todo mundo na região me chamava de Zefinha naquela época. Eu tinha cabelos compridos e castanhos que minha mãe penteava todos os dias com muito cuidado, fazendo umas tranças que ficavam bonitas como se fossem obra de arte. Usava vestidos de algodão cru que ela mesma costurava na máquina de pedal que ficava na varanda da nossa casa, aquela máquina velha e barulhenta que cantarolava durante as tardes quentes, enquanto ela trabalhava sem parar para conseguir sustentar nossa família numerosa. Meu pai, seu Antônio, era vaqueiro nas fazendas da região e saía de casa quando os galos ainda nem tinham dado o primeiro canto, só voltando quando o sol já estava se despedindo atrás das serras. Ele tinha as mãos ásperas e queimadas de tanto lidar com o gado bravo, mas era um homem de poucas palavras que passava as noites sentado no alpendre, fumando seu cigarro de palha e olhando para o céu estrelado como se estivesse procurando respostas para perguntas que ninguém sabia fazer. Eu tinha 3 irmãos mais novos. A Terezinha, que na época tinha 13 anos e era a menina mais sapeca de toda a redondeza. O João Batista, com 11 anos, que vivia subindo nas árvores para colher fruta e inventando travessuras que deixavam nossa mãe com os cabelos em pé.
e o pequeno Francisco, que tinha apenas 8 anos e era o xodó de toda a família. Mas também tinha um irmão mais velho, o Sebastião, que estava com 22 anos e trabalhava ajudando nosso pai nas lidas com o gado. E Sebastião era um rapaz alto e forte, com olhos escuros que às vezes brilhavam de um jeito estranho quando ele olhava para mim. Mas eu era nova demais para entender o que aquele olhar significava. Todo mundo na nossa casa e na vizinhança achava ele um moço trabalhador e respeitador, que ajudava a família e nunca dava trabalho para ninguém. Mas por trás daquela fachada de homem de bem se escondia uma criatura que ia destruir minha vida de um jeito que eu nunca pensei que fosse possível. Se ela soubesse do que estava por vir, do horror que se escondia dentro da nossa própria casa, talvez nunca mais tivesse conseguido dormir direito, igual a mim que até hoje acordo no meio da madrugada suando frio e tremendo de medo. Naquela época, a vida no interior era dura como uma pedra de amolar facão, mas tinha uma simplicidade que hoje em dia a gente não encontra mais em lugar nenhum deste mundo. A gente acordava com o barulho dos passarinhos cantando nas árvores, tomava café preto com rapadura e tapioca que minha mãe fazia no forno de barro. Eu ajudava nos serviços da casa, lavava roupa no açude que ficava perto da nossa propriedade, cuidava das galinhas e dos porcos. E nas horas que sobravam, bordava toalhas de mesa e fronhas de travesseiro que minha mãe vendia na feira da cidade para ajudar no sustento da família. Era uma vida simples e honesta, mas era a nossa vida, e eu me sentia protegida e querida por aquelas pessoas que eu considerava minha família de verdade. As tardes de domingo eram sempre as melhores de toda a semana. Depois da missa na capelinha de São José, que ficava a uns 5 quilômetros da nossa casa, a gente caminhava todos juntinhos até a casa da minha avó materna, Dona Raimunda, que morava numa casinha ainda mais pequena que a nossa, mas que sempre cheirava a canela e erva doce por causa dos docinhos que ela fazia para vender na cidade. Ela preparava pamonha com leite de coco, que era uma coisa de lamber os dedos, e sempre guardava um pedacinho especial de quebra-queixo para mim e para meus irmãos menores. Meus netinhos queridos, ela dizia nos abraçando com aquele cheiro gostoso de sabonete de coco e água de cheiro que ela fazia com folhas de laranjeira. Vocês são a bênção da minha velhice e a alegria do meu coração cansado. Eu e meus irmãos brincávamos no terreiro da vovó Raimunda, que era de terra batida e sempre bem varrido, onde ela criava umas galinhas carijós que faziam uma zoada danada quando a gente chegava perto. Tinha uma mangueira gigantesca no meio do terreiro e nós subíamos nela para colher as mangas mais doces, sempre tomando cuidado para não estragar os vestidos de domingo. Quando a gente descia carregado de fruta, sentava na sombra da árvore grande e vovó Raimunda contava histórias de lobisomem e mula sem cabeça que faziam nossos olhos ficarem arregalados de medo e curiosidade ao mesmo tempo. Um dia, quando vocês crescerem e ficarem pessoas adultas, ela dizia, olhando para longe com aqueles olhos cansados de quem já tinha visto muita coisa ruim na vida, vão descobrir que os piores monstros deste mundo não são os das histórias que a vovó conta para vocês. Os monstros de verdade são aqueles que se disfarçam de gente boa e vivem bem pertinho da gente, às vezes até dentro da mesma casa. Hoje eu sei que vovó Raimunda já tinha percebido alguma coisa estranha no jeito que Sebastião me olhava, no modo como ele sempre arranjava uma desculpa para ficar perto de mim quando ninguém estava vendo. Ela tinha aquela sabedoria que só as mulheres mais antigas possuem, aquela capacidade de farejar o perigo antes mesmo dele aparecer por completo. Se eu tivesse dado mais ouvidos às palavras dela, se eu tivesse feito mais perguntas sobre o que ela estava querendo dizer, talvez as coisas tivessem sido completamente diferentes. Mas eu era apenas uma menina de 16 anos que confiava cegamente em todos, os membros da minha família, principalmente no irmão mais velho, que sempre me protegeu dos meninos malcriados da escola e dos homens que mexiam comigo na rua. Foi numa noite de quinta-feira, quando o vento nordeste soprava forte e fazia as folhas secas dançarem pelo terreiro como se fossem fantasmas, que tudo começou a virar do avesso na minha vida. Minha mãe tinha ido para a cidade entregar umas encomendas de costura e meu pai estava numa fazenda distante, ajudando numa marcação de gado que ia durar a noite toda.
Meus irmãos menores estavam dormindo no quarto que todos nós dividíamos, cansados depois de um dia inteiro correndo atrás das galinhas no quintal. Eu estava na cozinha lavando as vasilhas do jantar quando Sebastião chegou em casa mais cedo do que de costume. Ele tinha bebido cachaça. Eu conseguia sentir o cheiro forte que vinha dele quando passou por mim para pegar água no pote de barro que ficava no canto da cozinha, coberto com um pano branco para proteger dos insetos, que me fez sentir como se eu fosse uma ovelha perdida, sendo perseguida por um lobo faminto no meio da caatinga. Sebastião, que foi que aconteceu? Perguntei, tentando fazer minha voz soar firme e segura. Mas por dentro do peito já estava sentindo que alguma coisa terrível estava prestes a acontecer comigo. Ele foi se aproximando de mim bem devagar, como um animal selvagem se aproxima da sua presa, e eu comecei a andar para trás até sentir as costas encostarem na parede fria da cozinha, sem ter para onde fugir. O que aconteceu naquela noite maldita, meus queridos que estão me ouvindo, foi o começo do meu inferno particular aqui na Terra. Meu próprio irmão mais velho, aquele que deveria me proteger de todos os perigos do mundo, se transformou na minha maior desgraça e no meu pior pesadelo. Ele me agarrou com uma força que eu não imaginava que existia naquele corpo que eu conhecia desde pequena e me arrastou para o quarto dele, tapando minha boca com a mão, áspera quando eu tentei gritar pedindo socorro para alguém. Se você fizer barulho e acordar os meninos, eu faço pior com eles. Ele rosnou no meu ouvido com uma voz que parecia vir do próprio demônio. O terror que tomou conta de mim naquele momento foi tão grande que meu corpo inteiro ficou duro como uma tábua, como se eu tivesse virado uma estátua de sal igual àquela mulher da Bíblia que olhou para trás na hora errada. Aquela foi a primeira de muitas noites de sofrimento que se seguiram depois daquele dia amaldiçoado. Toda vez que meus pais saíam de casa para resolver alguma coisa na cidade, ou quando eles dormiam mais pesado por causa do cansaço do trabalho pesado, Sebastião aparecia no meu quarto como uma sombra assombrada. Ele sempre repetia as mesmas palavras ameaçadoras que me gelavam o sangue nas veias. Se você abrir a boca e contar para alguém o que acontece aqui entre nós dois, eu acabo com você e com toda essa família. Ninguém vai acreditar em você mesmo, porque todo mundo sabe que eu sou um rapaz trabalhador e honesto, e você é só uma menina que pode estar inventando mentira. E era a pura verdade. Todo mundo na nossa região respeitava Sebastião, considerava ele um filho exemplar, um irmão protetor. Quem é que ia acreditar que por trás daquela máscara de homem de bem se escondia uma criatura capaz de violentar a própria irmã menor? Os meses foram se arrastando e eu fui defininhando como uma planta que não recebe água nem a luz do sol para crescer. Emagreci tanto que minha mãe começou a ficar preocupada, dizendo que eu estava parecendo doente e que precisava comer mais para não virar só pele e osso. Como é que eu podia explicar para ela que a comida não descia pela minha garganta porque eu vivia com um nó apertado no estômago? Como é que eu ia conseguir dizer que acordava toda madrugada molhada de suor frio, tendo pesadelos horríveis e não conseguia mais pregar o olho direito? Ela percebia que eu estava diferente, mais quieta, mais tristonha, mas eu sempre inventava alguma desculpa esfarrapada quando ela perguntava o que estava me atormentando tanto. Zefinha, você está muito magrinha, minha filha. Ela dizia passando a mão calejada no meu rosto, enquanto eu fingia que estava com dor de cabeça. Será que não é lombriga? Vou te dar um remédio caseiro que minha avó sempre dava quando eu era mocinha. Eu ficava ali mentindo que era só uma indisposição que ia passar logo, mas por dentro estava morrendo de vontade de me jogar nos braços dela e contar tudo, de chorar feito criança no colo da minha mãe e pedir para ela me defender daquele inferno que eu estava vivendo dentro da minha própria casa. Mas o medo era muito maior que a vontade de desabafar. O medo do que Sebastião podia fazer comigo e com meus irmãos menores se eu quebrasse o silêncio e contasse a verdade para alguém. Terezinha também começou a notar que alguma coisa estava muito errada comigo. Ela sempre foi uma menina muito esperta e observadora, daquelas crianças que percebem todos os detalhes que os adultos não conseguem enxergar. Zefinha, por que você não conversa mais comigo igual antes? Ela perguntava com aqueles olhinhos preocupados que me partiam o coração. Por que você não me ensina mais a fazer trança no cabelo na hora de dormir?
Eu inventava desculpas furadas. Dizia que estava cansada, que estava com a cabeça doendo, mas via que ela não engolia completamente as minhas mentiras deslavadas. Uma vez ela me perguntou por que eu gritava durante o sono, porque ela acordava às vezes no meio da noite e me escutava chorando baixinho no escuro. São pesadelos feios, Terezinha. Todo mundo tem pesadelo às vezes na vida. Eu mentia descaradamente, sentindo o coração se despedaçar ao ver a preocupação estampada no rostinho inocente dela. Foi numa manhã de outubro, quando o sol nascia vermelho igual sangue atrás das serras, que eu descobri a coisa mais terrível que podia acontecer com uma pessoa na minha situação. Acordei sentindo um enjoo diferente de tudo que já tinha sentido na vida, uma tontura danada que me fez correr para o quintal e vomitar atrás do pé de mamão. Pensei que fosse alguma comida estragada que tinha comido na véspera, mas o enjoo continuou firme e forte pelos dias que se seguiram, sempre na mesma hora, sempre com a mesma força. Quando minha menstruação não apareceu no tempo certo e depois passou uma semana, 2 semanas, 1 mês inteiro sem dar as caras, eu entendi que estava acontecendo a pior desgraça que eu podia imaginar na minha vida. Estava esperando um filho do meu próprio irmão mais velho. A descoberta foi igual levar uma pancada de marreta na cabeça, como se o céu inteiro tivesse despencado em cima de mim de uma vez só. Sentei no chão do quintal e chorei como uma condenada, com uma dor tão funda que parecia que minha alma ia se partir ao meio. Como é que Deus podia permitir uma coisa dessa natureza? Como é que podia existir tanta crueldade no mundo? E a pior parte de tudo, como é que eu ia conseguir esconder aquilo da minha família, dos vizinhos, de toda a comunidade que nos conhecia desde que nascemos? Tentei disfarçar os sinais da gravidez o quanto conseguia aguentar. Usava roupas mais folgadas, evitava comer na frente dos outros para não vomitar e dar bandeira. Inventava desculpas esfarrapadas para não ir às missas de domingo porque não aguentava ficar muito tempo em pé sem passar mal. Mas aos poucos os sinais foram ficando impossíveis de esconder de qualquer jeito. Minha barriga começou a crescer mesmo eu tentando apertar com panos. Meus seios ficaram doloridos e inchados como se fossem explodir. E aquele enjoo matinal não dava trégua de jeito nenhum. Minha mãe, que era uma mulher experiente e já tinha parido 4 filhos, começou a desconfiar que alguma coisa muito séria estava acontecendo comigo. Zefinha, ela me chamou numa tarde quando estávamos sozinhas na cozinha descascando macaxeira para o jantar. Preciso te fazer uma pergunta muito séria e quero que você me responda olhando nos meus olhos. Meu coração disparou que nem cavalo assombrado, porque eu sabia que tinha chegado a hora da verdade aparecer. Você está esperando o nenê? A pergunta caiu que nem um raio no meio de um céu limpo. Eu fiquei muda igual uma estátua, com a macaxeira na mão e os olhos enchendo de lágrimas que não conseguia mais segurar por nada neste mundo. O silêncio que se fez foi a resposta que ela precisava para entender tudo. A reação da minha mãe foi uma coisa que eu jamais vou conseguir esquecer enquanto eu tiver um pingo de vida neste corpo cansado. Primeiro, ela ficou pálida, igual um lençol recém-lavado, depois vermelha, igual uma brasa de fogo, e por último, começou a tremer que nem vara verde no vento. Como é que você está grávida, menina desgraçada? De quem é essa criança? Quando foi que isso aconteceu? As perguntas saíam da boca dela igual tiros de espingarda e eu não conseguia responder nenhuma delas direito. Como é que eu podia dizer para minha própria mãe que o pai da criança que eu carregava no ventre era o seu filho mais velho? Como é que eu ia conseguir despedaçar o coração dela com uma verdade tão monstruosa? Quero que vocês, que estão me acompanhando até aqui, me digam uma coisa. O que vocês fariam se descobrissem que uma filha de vocês estava passando por uma situação dessas? Como vocês acham que uma mãe deve reagir quando descobre uma verdade tão terrível? Deixem aí nos comentários o que vocês pensam sobre isso, porque é muito importante para mim saber a opinião de pessoas como vocês que têm paciência de escutar histórias difíceis como essa que estou contando. E se vocês estão gostando de me ouvir e acham que mais gente precisa conhecer histórias como a minha, não se esqueçam de apertar o botãozinho de inscrição aí embaixo, porque assim vocês vão estar ajudando outras pessoas que estão sofrendo em silêncio a encontrarem força para seguir em frente, que iam explodir nossa família igual uma bomba,
Foi então que ela olhou bem fundo nos meus olhos e eu vi o momento exato em que a verdade mais terrível chegou até ela como uma punhalada no peito. Foi ele, não foi? Minha mãe sussurrou, com uma voz tão baixa que eu quase não consegui escutar. Foi Sebastião quem fez essa desgraça com você. As palavras saíram da boca dela como se cada uma fosse um caco de vidro cortando sua garganta por dentro. Quando eu balancei a cabeça confirmando a verdade, ela soltou um grito tão alto e desesperado que os cachorros da vizinhança começaram a latir todos ao mesmo tempo, e as galinhas do nosso quintal se assustaram tanto que subiram todas nos poleiros de uma vez. Era um grito de dor, de raiva, de desespero, de uma mulher que acabara de descobrir que o filho que ela tinha criado no peito era um demônio disfarçado de gente. Ela desabou no chão da cozinha, igual um saco de farinha que alguém jogou de qualquer jeito, batendo os punhos no chão de terra batida e puxando os próprios cabelos com uma força que me deu medo de que ela fosse se machucar de verdade. Meu Deus do céu, que pecado foi que eu cometi para merecer uma coisa dessas? O que foi que nós fizemos de errado para Deus mandar uma desgraça dessa para dentro da nossa casa? Ela gritava olhando para o teto como se estivesse xingando o próprio Deus. Aquele demônio maldito violentou minha filha dentro da minha própria casa e eu não percebi nada, não protegi minha menina de nada. O desespero dela era tão grande que eu até me esqueci do meu próprio sofrimento por alguns minutos. Me ajoelhei no chão duro ao lado dela e tentei abraçá-la para consolar, mas ela me empurrou com uma força que eu não esperava que ela tivesse. Não encosta em mim! Ela gritou com os olhos vermelhos de tanto chorar. Como é que eu vou conseguir te olhar na cara sabendo que você está carregando um filho daquele monstro? Como é que eu vou conseguir amar uma criança que foi feita com tanta maldade e pecado? As palavras dela entraram no meu coração igual facadas, porque ali eu percebi que não ia ter o apoio dela em nada, que ia ficar completamente sozinha naquela situação mais terrível que qualquer pessoa pode imaginar. Quando meu pai chegou em casa naquela noite, minha mãe estava esperando ele na varanda com a espingarda velha na mão, aquela mesma espingarda que ele usava para espantar as onças, que às vezes apareciam por perto do gado. Os olhos dela brilhavam no escuro como os olhos de um bicho do mato, e eu nunca tinha visto uma mulher com tanta raiva acumulada no corpo. Francisca, que é que você está fazendo com essa espingarda na mão? Ele perguntou, tentando manter a voz calma, mas eu percebia que ele estava nervoso, porque sabia que alguma coisa muito séria tinha acontecido na nossa casa. Eu devia era dar um tiro na cabeça daquele filho desgraçado e depois dar outro em mim mesma. Ela gritou apontando a arma para ele. Sua filha me contou tudo, Antônio. Me contou como Sebastião violentava ela toda vez que nós saíamos de casa, como ele ameaçava matar ela e os meninos se ela abrisse a boca. Meu pai ficou pálido igual um defunto, mas tentou negar tudo com uma cara de pau que me deu ainda mais raiva dele. Francisca, você endoidou de vez. Que história é essa? A menina deve estar inventando coisa na cabeça dela. Mas minha mãe não era boba e conhecia muito bem os sinais de quando alguém estava mentindo descaradamente. Inventando coisa? Então me explica como é que uma menina de 16 anos que nunca saiu de casa sozinha está esperando o nenê? Ela berrou com uma voz que ecoou por toda a caatinga. Me explica como é que minha filha estava definhando, chorando toda a noite e eu achando que era doença. Meu pai tentou se aproximar dela, mas ela ergueu a espingarda bem alto e ele parou na mesma hora, porque sabia que naquele momento ela era capaz de apertar o gatilho, sem pensar duas vezes. A discussão durou a madrugada inteira e eu escutei tudo escondida atrás da porta do meu quarto. Minha mãe gritava, chorava, ameaçava chamar os homens da cidade para fazer justiça com as próprias mãos. Meu pai negava, mentia, tentava colocar a culpa toda em mim. Dizia que eu é que tinha seduzido Sebastião, que eu é que tinha dado em cima dele como uma oferecida. Cada mentira que saía da boca dele era como uma pancada de cabo de enxada na minha cabeça, porque eu via que mesmo descoberto, mesmo desmascarado, ele continuava sendo o covarde que sempre foi. Terezinha, João Batista e o pequeno Francisco acordaram com o barulho e apareceram na porta do quarto, assustados, perguntando o que estava acontecendo. Voltem para o quarto e não saiam de lá, minha mãe gritou para eles. Isso aqui não é assunto para criança inocente escutar.
Quando o galo cantou, anunciando o dia novo, minha família tinha tomado uma decisão que me gelou o sangue nas veias e me fez entender que minha vida como eu conhecia tinha acabado para sempre. Essa menina não pode ficar mais aqui nesta casa, disse meu pai com uma voz dura como pedra de amolar machado. Se ela ficar, vai ser a desgraça da nossa família para o resto da vida. Todo mundo vai saber da história e vai ficar apontando o dedo para nós na rua. Minha mãe concordou balançando a cabeça, mesmo com os olhos ainda vermelhos de tanto chorar. É melhor mesmo ela ir embora daqui. Aqui ela nunca vai conseguir levantar a cabeça de novo. E para onde é que eu vou? Perguntei com a voz tremendo de medo e desespero. Eu não tenho para onde ir. Não conheço ninguém fora daqui. Meu pai me olhou com uma frieza que me fez sentir como se eu fosse um cachorro sarnento que ele queria expulsar de casa. Você se vira como puder. Vai para a cidade grande, procura um trabalho, faz alguma coisa da vida. Mas aqui, você não fica mais nem por um dia. Foi então que minha mãe disse uma coisa, que me cortou o coração ao meio. E não adianta vir pedindo ajuda depois, porque para nós, você morreu hoje. Não temos mais filha nenhuma chamada Josefa. Sebastião tinha sumido durante a noite, fugido igual um covarde que nem ao menos teve coragem de enfrentar as consequências do que tinha feito comigo. Ninguém sabia para onde ele tinha ido, se tinha se escondido na casa de algum conhecido ou se tinha viajado para longe da nossa região. Melhor assim, disse meu pai. Se ele aparecer, aqui de novo, eu mesmo dou cabo dele com minhas próprias mãos. Mas eu sabia que eram só palavras vazias, porque se ele tivesse realmente coragem de fazer alguma coisa, teria me protegido desde o começo de tudo. Preparei uma trouxa pequena com as poucas roupas que eu tinha, guardei uns trocadinhos que havia juntado, vendendo ovos na cidade e me despedi da vida que eu conhecia. A despedida dos meus irmãos menores foi a parte mais dolorosa de toda aquela situação terrível. Terezinha se agarrou em mim chorando feito uma condenada. Zefinha, não vai embora não. Não me deixa aqui sozinha. Ela suplicava com os olhinhos cheios de lágrimas que me partiam a alma. Quem é que vai cuidar de mim se você for embora? João Batista e o pequeno Francisco também choravam, mesmo sem entender direito o que estava acontecendo. Só sabiam que a irmã mais velha estava indo embora e talvez nunca mais voltasse. Terezinha, você é uma menina forte e inteligente, eu disse abraçando ela, pela última vez. Cuida dos meninos para mim. E nunca se esqueça que eu amo vocês mais que tudo nesta vida. Prometi para ela que um dia, quando tudo se resolvesse, eu voltaria para buscar todos eles. Mas no fundo do coração, eu sabia que essa promessa talvez nunca pudesse ser cumprida. A despedida da minha mãe foi fria como uma pedra de gelo. Se cuida por aí, menina! Foi tudo que ela disse, sem nem me abraçar direito. Meu pai nem apareceu para se despedir. Ficou trancado no quarto, como se eu fosse uma estranha que estava saindo de casa. Peguei minha trouxa pequena e comecei a caminhar pela estrada de terra que levava para a cidade, sem olhar para trás nenhuma vez, porque sabia que se olhasse ia desabar ali mesmo e não ia ter força para continuar. A caminhada até a rodoviária de Juazeiro do Norte durou quase 4 horas debaixo do sol escaldante do sertão. Cada passo que eu dava me levava para mais longe da única vida que eu conhecia e para mais perto de um futuro completamente incerto e assombrado. Quando finalmente cheguei na rodoviária, com os pés doloridos e o coração despedaçado, comprei uma passagem para Fortaleza com o dinheirinho que tinha juntado. É só ida? Perguntou o homem da bilheteria. É só ida mesmo, respondi, porque sabia que não havia volta para a vida que eu tinha deixado para trás. O ônibus saiu de Juazeiro do Norte numa tarde de outubro de 1963, levando uma menina de 16 anos, grávida do próprio irmão, sem família, sem dinheiro, sem destino certo, mas com uma força de vontade que eu nem sabia que existia dentro de mim. Durante as 8 horas de viagem, olhei pela janela as paisagens que mudavam conforme nos afastávamos do interior. E jurei para mim mesma que ia conseguir criar meu filho com dignidade, acontecesse o que acontecesse. Nunca tinha visto tanta gente junta num lugar só. Tanto barulho, tanto movimento, tantos carros buzinando e pessoas correndo para todos os lados como se o mundo fosse acabar naquele exato momento. O cheiro da cidade grande era completamente diferente do ar puro do sertão que eu estava acostumada a respirar.
Tinha cheiro de fumaça, de suor, de comida frita e de uma mistura de coisas que eu não conseguia identificar. Desci do ônibus com minha trouxa pequena debaixo do braço e o coração batendo disparado, sem fazer a menor ideia de para onde ir ou como ia conseguir sobreviver naquele lugar assombrado. Fiquei parada ali no meio da rodoviária por um tempo que pareceu uma eternidade, vendo as pessoas passarem correndo como se todas tivessem algum lugar muito importante para chegar. Algumas me olhavam com curiosidade, outras com pena, e umas poucas com um tipo de olhar que me dava arrepios na espinha e me lembrava do jeito que Sebastião me olhava antes de fazer aquelas coisas terríveis comigo. "Moça, você está perdida?" perguntou uma mulher mais velha que estava sentada num banco perto de mim. Ela tinha cabelos grisalhos presos num coque e usava um vestido simples, mas limpo e bem cuidado. "Estou sim, senhora", respondi tentando não chorar na frente daquela estranha. "Vim do interior e não conheço nada aqui na cidade grande." A mulher me olhou de cima a baixo e eu vi nos olhos dela uma mistura de compaixão e preocupação. "Como é seu nome, minha filha?" "Josefa, mas todo mundo me chama de Zefa." "Bem, Zefa, meu nome é Dona Luzia e eu trabalho numa casa de família aqui perto do centro. Você está procurando emprego?" A pergunta dela foi como uma luz no fim do túnel, porque era exatamente disso que eu precisava naquele momento. Dona Luzia me explicou que a patroa dela, Dona Carmen, estava procurando uma menina para ajudar nos serviços da casa, cuidar das crianças e fazer companhia para a filha mais velha, que tinha ficado meio rebelde depois que completou 15 anos. "É uma família boa", ela disse enquanto caminhávamos pelas ruas barulhentas do centro da cidade. "Seu Raimundo trabalha num banco grande e Dona Carmen é professora de uma escola particular. Eles têm 3 filhos, Marcelo, de 17 anos, Paula, de 15, e o pequeno Rodrigo, de apenas 7 anos. Tratam bem quem trabalha para eles e pagam direitinho todo mês." A casa da família Silva ficava num bairro chamado Aldeota, numa rua arborizada, com casas grandes e bem cuidadas que me fizeram sentir como se eu tivesse entrado num mundo completamente diferente. Era uma construção de 2 andares, pintada de amarelo claro com detalhes brancos, cercada por um jardim cheio de flores coloridas que perfumavam todo o ar ao redor. "Minha Nossa Senhora!" suspirei sem conseguir esconder a admiração. "É aqui mesmo que essas pessoas moram?" Dona Luzia sorriu vendo minha cara de espanto. "Pois é, minha filha. Na cidade grande tem gente que vive bem diferente da gente do interior." Dona Carmen me recebeu na sala principal da casa, que era maior que toda a casinha onde eu morava com minha família no sertão. Ela era uma mulher elegante, de cabelos castanhos bem arrumados, que usava um vestido azul marinho muito bem passado e sapatos de salto baixo que brilhavam como espelho. "Dona Luzia me falou que você veio do interior procurando trabalho", ela disse, me examinando de cima a baixo como se estivesse avaliando uma mercadoria. "Você tem experiência com crianças?" "Tenho sim, senhora. Cuidei dos meus irmãos menores a vida inteira e também ajudava minha mãe com os filhos das vizinhas." "E por que você veio sozinha para Fortaleza? Onde está sua família?" perguntou Dona Carmen com uma curiosidade que me deixou nervosa. Dona Luzia, que estava do meu lado, se adiantou na resposta. "A família dela passou por umas dificuldades lá no interior, Dona Carmen. Seca brava que acabou com a plantação e o pai dela achou melhor mandar a menina tentar a vida na cidade grande. Era mentira, claro, mas era uma mentira bondosa que me salvou de ter que explicar a verdade terrível sobre por que eu estava ali. Dona Carmen me ofereceu um quarto pequenininho nos fundos da casa, ao lado da lavanderia, e um salário que para mim parecia uma fortuna naquela época. "Você vai acordar às 5 da manhã para ajudar Dona Luzia a preparar o café da família, depois vai cuidar do Rodrigo enquanto eu dou aula, e à tarde vai ajudar Paula com as lições de casa. Aos domingos você folga depois do almoço." As condições me pareceram justas e eu aceitei na mesma hora, agradecendo a Deus por ter colocado aquelas pessoas no meu caminho quando eu mais precisava. Os primeiros dias na casa da família Silva foram de adaptação total. Tudo era novo para mim. Os eletrodomésticos modernos que eu nunca tinha visto, o telefone preto que tocava de vez em quando assustando todo mundo, o rádio grande que ficava ligado o dia inteiro tocando músicas diferentes das que eu conhecia. Dona Luzia foi muito paciente comigo
me ensinando como usar cada coisa sem quebrar nada, como passar roupa com ferro elétrico, como limpar os móveis de madeira envernizada sem riscar. Paula, a filha de 15 anos, foi quem mais demorou para se acostumar comigo. Ela era uma menina mimada que estava acostumada a ser o centro das atenções e não gostou nada de ter que dividir a atenção da mãe com uma estranha que tinha chegado do interior. Você não sabe nem falar direito, ela disse para mim no primeiro dia, imitando meu sotaque carregado do sertão. Como é que vai me ajudar com as lições se mal sabe ler? As palavras dela doeram, mas eu engoli o orgulho e prometi para mim mesma que ia mostrar para aquela menina que eu não era burra só porque vinha do interior. Rodrigo, o menino de 7 anos, foi quem mais rapidamente se afeiçoou a mim. Era uma criança doce e carinhosa que sentia falta de atenção porque os pais trabalhavam muito e a irmã mais velha só queria saber de se arrumar para sair com as amigas. Tia Zefa, ele começou a me chamar. Conta uma história do tempo que você morava na roça. Eu contava histórias de Saci Pererê, Curupira e Mula Sem Cabeça, que faziam os olhinhos dele brilharem de curiosidade e medo ao mesmo tempo. Era bom ter uma criança para cuidar, porque me ajudava a esquecer um pouco da dor que carregava no peito. Conforme os meses foram passando, minha barriga foi crescendo e eu fui inventando desculpas para explicar o aumento de peso. Dizia que estava comendo melhor na cidade, que o ar da praia estava me fazendo bem, que era normal uma menina do interior engordar quando mudava de ambiente. Dona Luzia começou a desconfiar, mas nunca disse nada diretamente. Só me olhava às vezes com aquele olhar de mulher experiente que sabe quando outra mulher está esperando nenê. Foi numa tarde de maio, quando eu estava com 7 meses de gravidez, e já não conseguia mais esconder a barriga, que Dona Carmen me chamou para uma conversa séria na sala. Zefa, preciso te fazer uma pergunta e quero que você me responda com toda sinceridade. Ela disse com uma voz firme, mas não agressiva. Você está esperando um bebê? O coração disparou no meu peito porque eu sabia que tinha chegado a hora da verdade, que não dava mais para esconder o que estava acontecendo comigo. Estou sim, Dona Carmen, respondi baixando a cabeça de vergonha. Mas prometo que isso não vai atrapalhar meu trabalho. Eu preciso muito deste emprego. Ela ficou em silêncio por um tempo, que pareceu durar uma eternidade, e eu fiquei esperando ela me mandar embora dali na mesma hora. E o pai da criança? Onde ele está? A pergunta que eu mais temia ouvir tinha sido feita, e eu não sabia o que responder sem mentir descaradamente. Ele morreu num acidente. Menti pela primeira vez na minha vida, sentindo o coração apertar de remorso. Era um rapaz bom que ia casar comigo, mas Deus levou ele antes da gente se acertar. Dona Carmen me olhou com uma mistura de pena e compreensão. Sinto muito pela sua perda, minha filha. Deve ser muito difícil passar por isso sozinha e tão nova. Ela pensou por alguns minutos e depois disse algo que mudou completamente o rumo da minha vida. Você pode continuar trabalhando aqui até o bebê nascer. Depois a gente vê como faz. Que parte da minha história mais tocou o coração de vocês? Até agora? Será que vocês conseguem imaginar o desespero de uma menina de 16 anos, grávida e sozinha numa cidade grande, tentando reconstruir a vida depois de tanta tragédia? Contem para mim nos comentários se vocês conhecem alguém que já passou por uma situação parecida, ou se vocês mesmos já enfrentaram momentos difíceis onde parecia que não tinha saída. É muito importante para mim saber que essas histórias estão chegando até pessoas que precisam ouvir que sempre existe esperança, mesmo nos momentos mais escuros da vida. E se vocês estão sentindo que esta história está tocando o coração de vocês, por favor apertem o botãozinho de inscrição, porque assim mais gente vai poder conhecer relatos como este que mostram que é possível vencer as maiores dificuldades da vida. Diferente. Como se eu fosse uma mulher perdida, que tinha trazido vergonha para dentro da casa da família dele. Paula ficou ainda mais arrogante do que já era, sussurrando comentários maldosos sempre que passava por mim. Olha só a situação da menina do interior, ela dizia para as amigas quando pensava que eu não estava ouvindo. Engravidou solteira e agora está vivendo de favor na nossa casa. Seu Raimundo, o pai da família, que até então mal conversava comigo, passou a me olhar com um tipo de desconfiança que me deixava extremamente desconfortável. Era como se ele achasse que eu podia ser uma má influência para os filhos dele,
principalmente para Paula, que estava na idade de começar a se interessar por rapazes. Mas Dona Carmen, talvez por ser professora e estar acostumada a lidar com situações difíceis, continuou me tratando com respeito e até com um carinho maternal que há muito tempo eu não recebia de uma mulher mais velha. Zefa, você não pode ficar carregando peso nas suas condições, ela disse uma tarde quando me viu tentando levar uma bacia cheia de roupas molhadas para o quintal. Dona Luzia vai cuidar do serviço mais pesado e você vai ficar só com Rodrigo e ajudar Paula com os estudos. A gentileza dela me emocionava até as lágrimas, porque depois de ser expulsa da minha própria casa, ter alguém se preocupando comigo era como encontrar água fresca no meio do deserto. Foi numa madrugada chuvosa de agosto que minha filha decidiu vir ao mundo, 3 semanas antes do tempo previsto. As dores começaram como uma cólica fraca, mas foram ficando cada vez mais fortes, até que eu não conseguia mais ficar de pé. Dona Luzia acordou com meus gemidos e correu para o quarto me encontrar agarrada na cama pequena, suando frio e tremendo de dor e de medo. Dona Carmen, venha rápido! A menina está para ganhar o bebê! Ela gritou, acordando toda a casa no meio da madrugada. O parto aconteceu ali mesmo no meu quartinho, pequeno, com Dona Carmen segurando uma das minhas mãos e Dona Luzia, que já tinha ajudado muitas mulheres a parir no interior, cuidando de tudo com a experiência de quem já tinha visto muitas crianças chegarem ao mundo. Faz força, minha filha, sua bebê já está quase nascendo, Dona Luzia repetia, mesmo quando eu já não tinha mais forças nem para gritar de dor. Quando finalmente ouvi o primeiro choro da minha filha, foi como se um milagre tivesse acontecido ali naquele quarto pequeno. É uma menina linda, anunciou Dona Luzia, colocando aquele serzinho pequeno e vermelho no meu peito cansado. Quando olhei para o rostinho dela, toda a dor, todo o sofrimento, toda a vergonha se transformaram numa explosão de amor que eu nunca tinha sentido antes na minha vida inteira. Ela era perfeita, com dedinhos pequeninhos que se agarravam no meu dedo, com cabelos escuros e molhados de suor, com olhinhos que tentavam se abrir para conhecer o mundo pela primeira vez. Minha filha, sussurrei beijando a testinha quente dela. Minha pequena Natália, porque ela tinha nascido em agosto, mas para mim era como se fosse o primeiro dia da minha vida nova. Dona Carmen e Dona Luzia ficaram emocionadas vendo aquela cena de mãe e filha se conhecendo pela primeira vez. Zefa, ela é a coisa mais preciosa que eu já vi. Dona Carmen chorava de emoção segurando minha mão livre. Que cabelos bonitos, que olhinhos expressivos. Ela vai ser uma menina muito bonita quando crescer. Até seu Raimundo, que tinha ficado acordado a noite toda andando de um lado para outro no corredor, se emocionou quando Dona Luzia saiu do quarto para anunciar que tinha dado tudo certo e que mãe e bebê estavam bem. Nos primeiros dias depois que Natália nasceu, eu vivia num misto de alegria e terror. Alegria porque ela era um bebê saudável, que mamava bem, que dormia tranquila no berço improvisado que Dona Carmen tinha arrumado para ela no meu quarto. Terror porque eu não sabia como ia conseguir criar uma filha sozinha, sem família, sem dinheiro próprio, dependendo da bondade de estranhos. Toda vez que olhava para aqueles olhinhos inocentes, meu coração se partia pensando no segredo terrível que ela carregava sem saber. Seu pai era também seu tio. Zefa, você não precisa se preocupar com nada agora, dizia Dona Carmen quando me via chorando no quarto. Natália é uma menina abençoada e você é uma mãe corajosa. Nós vamos ajudar no que for preciso. Pode ficar aqui o tempo que quiser. A generosidade daquela mulher era tanta que às vezes eu me perguntava se Deus não tinha colocado ela na minha vida justamente para me mostrar que ainda existia gente boa no mundo. Seu Raimundo comprou fraldas de pano, roupinhas pequenas e até um carrinho de bebê usado para Natália, tratando ela como se fosse a netinha que ele nunca teve. Quando Natália completou 2 meses, recebi uma carta que mudou tudo na minha vida, mais uma vez. Era de uma vizinha, da minha família no interior, Dona Raimunda, que tinha conseguido meu endereço através do correio da cidade. Minha filha Zefa, dizia a carta escrita com letra trêmula, tenho uma notícia muito triste para te dar. Sua mãe, Dona Francisca, morreu de desgosto há 3 semanas.
Dizem que foi o coração que não aguentou tanta tristeza. Seus irmãos menores estão morando com a avó paterna, mas a situação lá está muito difícil. Terezinha pergunta por você todo dia e chora pedindo para você voltar. A notícia da morte da minha mãe me causou uma dor que eu não conseguia explicar nem para mim mesma. Não era tristeza pura, porque depois de tudo que tinha acontecido, eu não conseguia mais sentir o mesmo amor de antes por ela. Não era alívio, porque apesar de tudo, ela continuava sendo minha mãe. Era mais uma sensação de vazio imenso, como se um pedaço da minha história tivesse sido arrancado para sempre, deixando um buraco que nunca mais ia poder ser preenchido, pelo menos. Agora ela não está mais sofrendo, disse Dona Carmen quando contei para ela sobre a carta. E você pode se concentrar em cuidar da Natália e construir um futuro melhor para vocês duas. Foi então que tomei a decisão mais importante da minha vida até aquele momento. Não podia abandonar meus irmãos menores para viverem na miséria com a avó que mal tinha condições de cuidar de si mesma. Terezinha tinha apenas 15 anos e os meninos eram ainda mais novos. Eles precisavam de mim, mesmo eu sendo pouco mais que uma criança também. Dona Carmen, disse para ela numa tarde enquanto dava de mamar para Natália, preciso ir buscar meus irmãos no interior. Não posso deixar eles abandonados lá. O coração de Dona Carmen era maior que o de qualquer pessoa que eu já tinha conhecido na vida. Zefa, se você quer trazer seus irmãos para cá, nós vamos dar um jeito de acomodar todo mundo, ela disse, sem hesitar nem por um segundo. Seu Raimundo tem um conhecido que está construindo umas casas pequenas aqui perto para alugar para famílias trabalhadoras. Podemos conseguir uma para vocês. A generosidade daquela mulher não tinha limites, e eu prometi para mim mesma que um dia ia encontrar um jeito de retribuir toda a bondade que ela tinha demonstrado para comigo. A viagem de volta para o interior foi a mais difícil da minha vida. Carregar Natália, que tinha apenas 3 meses, numa viagem de ônibus de 8 horas, sabendo que ia ter que enfrentar todas as lembranças ruins daquele lugar, foi uma prova de coragem que eu não sabia que tinha dentro de mim. Quando cheguei na cidadezinha onde nasci, senti como se estivesse voltando para um pesadelo do qual tinha conseguido escapar por pouco tempo. A casa da minha avó paterna era ainda menor e mais pobre do que eu lembrava. Terezinha tinha emagrecido tanto que parecia um passarinho doente. João Batista estava com roupas rasgadas e sujas, e o pequeno Francisco nem me reconheceu no primeiro momento. Zefinha! Terezinha gritou quando me viu chegando com Natália no colo. Você voltou! Você trouxe uma bebê! O alívio nos olhos dela ao me ver era tão grande que me fez chorar na mesma hora. Minha neta querida, disse vovó Benedita me abraçando com toda a força que ainda tinha naqueles braços magros. Que bom que você voltou para buscar esses meninos. Eu já não tenho mais condições de cuidar direito deles. Ela olhou para Natália com curiosidade e carinho. E essa princesinha? É sua filha? Confirmei balançando a cabeça, e ela não fez mais perguntas, como se entendesse que havia uma história dolorosa por trás daquele bebê. Expliquei para meus irmãos que íamos todos morar em Fortaleza, que eu tinha encontrado pessoas boas que iam nos ajudar a recomeçar a vida longe daquele lugar onde tantas coisas ruins tinham acontecido. Zefinha, e se eles não gostarem da gente? Perguntou Terezinha com medo. Eles vão gostar sim, respondi abraçando ela. São pessoas de coração bom que entendem que família é a coisa mais importante do mundo. Tanta gente, tanto barulho. Como é que a gente vai se acostumar com isso tudo? Eu segurava a Natália no colo e tentava acalmar os medos deles, mesmo estando nervosa também com a responsabilidade de cuidar de uma família inteira aos 17 anos. Dona Carmen e seu Raimundo nos receberam como se fôssemos parentes, chegando para uma visita esperada. A casinha que eles tinham conseguido para nós ficava a apenas 2 quadras da casa da família Silva, numa rua tranquila com outras famílias trabalhadoras. Era pequena, mas aconchegante, com 2 quartos, uma sala, cozinha e até um quintalzinho onde podíamos estender roupa e plantar algumas ervas. Não é grande, mas é de vocês, disse seu Raimundo, entregando a chave para mim. Enquanto você trabalhar na nossa casa, nós ajudamos com o aluguel. Terezinha não conseguia acreditar que íamos ter uma casa só nossa. Zefinha, é verdade mesmo que nós vamos morar aqui? Ela perguntava tocando as paredes como se fosse um sonho que podia acabar a qualquer momento.
A gente vai ter privada dentro de casa? E torneira com água que sai sempre que quiser? Para uma menina que tinha vivido a vida inteira numa casa de taipa sem energia elétrica nem água encanada, aquela casinha simples parecia um palácio. Os primeiros meses na nossa casa nova foram de adaptação para todos nós. Terezinha se matriculou numa escola pública perto de casa e se esforçava muito para acompanhar os estudos, mesmo com todas as dificuldades de quem tinha vindo do interior. João Batista e Francisco também começaram a estudar e logo fizeram amizade com outras crianças do bairro. Eu continuava trabalhando na casa da família Silva, agora levando Natália comigo todos os dias, e Dona Carmen deixava eu amamentar ela sempre que precisava. Zefa, você está criando esses meninos com muito amor e dedicação, dizia Dona Carmen, vendo como eu me preocupava com a educação e o bem-estar dos meus irmãos. Eles são crianças de sorte por terem uma irmã como você. Às vezes eu me sentia cansada demais para uma menina da minha idade, responsável por tanta gente, mas quando via meus irmãos crescendo saudáveis e estudando, sabia que todos os sacrifícios valiam a pena. Natália crescia como uma florzinha bem cuidada. Era um bebê alegre e esperto, que adorava quando Terezinha brincava com ela e fazia caretas engraçadas para ela rir. Zefinha, ela parece muito comigo quando eu era pequena, dizia Terezinha segurando a Pomsios, sobrinha no colo. Tem os mesmos olhos e o mesmo jeitinho de franzir a testa quando está concentrada. Eu ficava feliz vendo como Natália era amada por todos da nossa família improvisada, como se fosse a boneca que todos nós cuidávamos com carinho. Foi quando Natália completou 1 ano que apareceu em nossas vidas alguém que mudaria tudo para sempre. Seu nome era Alberto Santos, um rapaz de 23 anos que trabalhava como mecânico numa oficina perto da nossa casa e que conheci numa tarde quando levei João Batista para consertar a bicicleta usada que seu Raimundo tinha dado para ele. Alberto era um homem bonito, com cabelos castanhos sempre um pouco desarrumados, mãos fortes de quem trabalhava com ferro e motores, mas olhos gentis que brilhavam quando sorria. A senhora é nova demais para ter uma filha desse tamanho, ele disse sorrindo quando me viu com Natália no colo. Deve ter se casado muito cedo. Expliquei que não era casada, que estava criando minha filha sozinha, e vi nos olhos dele uma mistura de admiração e respeito que há muito tempo eu não recebia de nenhum homem. Uma mulher corajosa, então, ele disse. Criar um filho sozinha não é coisa fácil, ainda mais sendo tão nova. Alberto começou a frequentar nossa casa aos domingos, sempre trazendo alguma coisa gostosa para as crianças. Bala de coco, pipoca doce, às vezes até brinquedinhos pequenos que ele mesmo fabricava na oficina. Terezinha e os meninos gostaram dele desde o primeiro dia, porque ele tinha jeito com criança e paciência para responder todas as perguntas curiosas que eles faziam sobre motores, carros e máquinas. Tio Alberto, eles começaram a chamá-lo naturalmente, como se ele fosse parte da família há muito tempo. Zefa, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ele disse numa dessas tardes de domingo, quando estávamos sentados no quintalzinho vendo as crianças brincarem. O pai da Natália não ajuda vocês em nada? A pergunta que eu tanto temia ouvir tinha sido feita de novo, e eu precisava decidir se ia continuar mentindo ou se podia confiar naquele homem com pelo menos uma parte da verdade. Ele morreu antes dela nascer, respondi, usando a mesma mentira que tinha contado para Dona Carmen. Foi um acidente terrível e desde então estou cuidando dela sozinha. Alberto me olhou com uma ternura que me fez o coração acelerar de um jeito que eu não sentia desde, na verdade, que eu nunca tinha sentido antes na minha vida. Você é uma mulher muito especial, Zefa, ele disse segurando minha mão de leve. Qualquer homem seria sortudo em ter você como esposa e a Natália como filha. As palavras dele me emocionaram tanto que comecei a chorar, porque fazia tanto tempo que alguém me tratava como se eu valesse alguma coisa, como se eu merecesse ser amada e respeitada. Os meses foram passando e Alberto se tornou presença constante em nossas vidas. Ele ajudava João Batista com as lições de matemática, ensinava Francisco a empinar pipa, conversava com Terezinha sobre os problemas da escola e tratava Natália como se fosse a filha que ele nunca teve. Mamãe, Natália começou a me chamar quando aprendeu a falar, mas também esticava os bracinhos para Alberto sempre que o via chegando. Tio Beto,
Ela gritava toda feliz e ele a pegava no colo rodopiando pela sala pequena. Zefa, eu me apaixonei por você e por essa família toda. Alberto me disse numa noite quando estávamos sozinhos, na varanda, depois que as crianças tinham ido dormir. Quero casar com você, quero ser pai da Natália e irmão mais velho dos seus irmãos. O pedido dele me pegou de surpresa, mesmo eu já desconfiando que seus sentimentos por mim eram mais sérios do que simples amizade. Alberto, você tem certeza do que está dizendo? Perguntei com o coração batendo disparado. É muita responsabilidade aceitar uma mulher com tantas pessoas dependendo dela. Tenho certeza absoluta, ele respondeu-me, olhando nos olhos com uma sinceridade que não deixava dúvidas. Amo você do jeito que você é, com todos os seus irmãos, com sua filha, com sua história. Quero construir uma família de verdade com vocês. Era a primeira vez na minha vida que um homem me falava de amor sem segundas intenções, sem maldade, sem querer me usar para satisfazer desejos próprios. Alberto me amava de verdade, amava nossa família toda e queria nos proteger e cuidar de nós para sempre. O casamento foi marcado, para março, numa cerimônia simples na igreja do bairro, seguida de uma festa pequenininha em casa para os vizinhos e amigos mais chegados. Dona Carmen fez questão de costurar meu vestido de noiva, um modelo simples, mas bonito em tecido branco, e Terezinha seria minha madrinha, orgulhosa de ver a irmã mais velha finalmente encontrando a felicidade. Minha filha vai casar como uma rainha, dizia Dona Carmen toda vez que experimentava o vestido em mim. Depois de tanto sofrimento, Deus está mandando a alegria que você merece. Natália, que agora tinha 2 anos e já falava bastante, seria a florista, espalhando pétalas de rosa pelo corredor da igreja com aquele jeitinho sério que as crianças pequenas têm quando estão fazendo algo importante. Mamãe fica bonita, ela dizia me vendo no vestido de noiva. Tio Beto casa com mamãe? Quando eu confirmava, ela batia palminhas de alegria, porque mesmo tão pequena, entendia que íamos ficar todos juntos para sempre. Meu casamento foi o mais feliz da minha vida até então. Acordei com o sol entrando pela janela do nosso quartinho, ouvindo Natália cantarolando no quintal enquanto Terezinha a ajudava a colher flores para enfeitar a igreja. Mamãe, hoje você vai ficar a mulher mais linda de Fortaleza, Natália gritou quando me viu acordando. E eu vou jogar flor no chão para você andar em cima. A alegria dela era contagiante, e quando me vi no espelho vestindo aquele vestido que Dona Carmen havia feito com tanto carinho, senti como se fosse uma mulher completamente nova, pronta para ser feliz de verdade. A cerimônia na igreja foi emocionante do começo ao fim. Quando seu Raimundo me entregou para Alberto no altar, ele sussurrou no meu ouvido: "Minha filha, você merece toda a felicidade deste mundo. Seja muito feliz com esse homem bom que Deus colocou na sua vida." Natália espalhou pétalas de rosa pelo corredor da igreja como uma princesinha de conto de fadas, e quando o padre perguntou se Alberto aceitava Natália como filha do coração, ele respondeu: "Aceito", com uma voz tão firme e emocionada que não sobrou dúvida para ninguém de que aquele amor era verdadeiro e para sempre. "Vocês agora são uma família abençoada por Deus", disse o padre no final da cerimônia. "Alberto, você não está recebendo apenas uma esposa, mas também uma filha e 3 irmãos para amar. Josefa, você está entregando seu coração e o coração da sua família para um homem de bem que vai proteger todos vocês." Quando saímos da igreja sob uma chuva de arroz e pétalas de flores, eu senti que finalmente estava vivendo o sonho que toda mulher tem direito de viver pelo menos uma vez na vida. Nossa lua de mel foi numa pensãozinha simples em Canoa Quebrada, só eu e Alberto, enquanto Terezinha ficou cuidando dos irmãos menores e da Natália com a ajuda de Dona Carmen. Foram 3 dias de pura felicidade, conversando sobre nossos sonhos, fazendo planos para o futuro, curtindo o amor que estava crescendo entre nós como uma planta bem regada. "Zefa, quero que você saiba que te amo exatamente como você é", Alberto me disse numa dessas noites, abraçados na rede da varanda vendo as estrelas. "Não quero que você mude nada em você. Você é perfeita do jeito que é." Quando voltamos da lua de mel, nos mudamos para uma casa maior que Alberto tinha conseguido alugar num bairro melhor, com 3 quartos, quintal espaçoso e até uma garagem pequena onde ele podia trabalhar.
consertando motores nos fins de semana. Natália ficou encantada com o quarto novo, todo pintado de rosa e branco, com uma cama pequena que parecia de princesa e prateleiras cheias de bonecas que Alberto ia comprando aos poucos. Papai Alberto. Ela começou a chamá-lo sem que ninguém ensinasse. Meu quarto é o mais bonito do mundo inteiro. Nossa vida de casados se organizou de forma perfeita, como um relógio bem ajustado. Eu continuava trabalhando na casa da família Silva, agora como uma amiga querida, mais do que como empregada. Alberto expandiu o negócio e abriu uma oficina própria, e as crianças estudavam numa escola melhor, onde eram alguns dos alunos mais dedicados. Aos domingos, íamos visitar Dona Carmen e seu Raimundo, que continuavam sendo os padrinhos mais presentes e carinhosos que uma família podia ter. Nossa família cresceu e ficou ainda mais bonita, dizia Dona Carmen toda vez que nos via chegando para o almoço de domingo. Foi 2 anos depois do casamento que recebemos a bênção que completou definitivamente nossa felicidade. Eu estava grávida do primeiro filho meu e do Alberto. A descoberta veio numa manhã quando acordei enjoada, com os mesmos sintomas que tinha sentido quando estava esperando Natália. Mas dessa vez tudo era completamente diferente. Era uma gravidez planejada, desejada, resultado do amor verdadeiro entre um homem e uma mulher que se amavam de coração. Alberto, acho que estou esperando o bebê, sussurrei para ele ainda deitada na cama. Sério mesmo? Ele perguntou com os olhos brilhando de alegria. Vamos ter um filho nosso? O exame confirmou o que eu já sabia no coração. Estava grávida de 3 meses, e pelo cálculo do médico, o bebê nasceria em dezembro. Natália, que agora tinha 4 anos, ficou radiante quando contamos a novidade para ela. Eu vou ser irmã mais velha de verdade, ela gritou pulando pela sala. Vou ensinar tudo para o bebê, vou ajudar a cuidar, vou ser a melhor irmã do mundo. A alegria dela era tanta que chegava a ser emocionante. Terezinha, que agora tinha 18 anos e trabalhava numa loja do centro, também ficou radiante com a notícia de que ia ser tia de sangue. Durante toda a gravidez, Alberto me cercou de cuidados como se eu fosse feita de cristal. Me levava para todas as consultas médicas, comprava as frutas que eu estava com vontade de comer, massageava meus pés inchados no final do dia. Natália conversava com a barriga toda noite, antes de dormir, contando histórias para o irmãozinho que estava crescendo lá dentro. Bebê, quando você nascer, eu vou te ensinar a brincar de boneca e a cantar as músicas que o papai Alberto me ensinou. Ela sussurrava, encostando o rostinho na minha barriga redonda. A gravidez transcorreu sem nenhum problema, completamente diferente da primeira vez quando eu estava sozinha e desesperada. Agora, eu vivia cada momento com alegria e expectativa, cercada do amor da minha família e da atenção de Alberto. Dona Carmen tricotava roupinhas e mantinhas para o bebê. Terezinha preparou o berço com capricho de irmã mais velha, e até os meninos, João Batista e Francisco, que agora eram adolescentes, ficaram empolgados com a chegada do novo membro da família. Foi numa manhã ensolarada de dezembro que nosso filho decidiu vir ao mundo. As contrações começaram cedinho, bem diferentes das dores que senti quando Natália nasceu. Dessa vez, estava acompanhada pelo marido que amava, numa maternidade particular, com todo o conforto e segurança que uma mulher pode ter na hora do parto. Está tudo bem, meu amor. Alberto segurava minha mão durante as contrações. Logo nosso filho vai estar nos nossos braços. Eduardo Santos Silva nasceu às 2 da tarde, pesando 3,2 kg, com cabelos castanhos claros e olhos que prometiam ser verdes como os do pai. Quando o médico colocou aquele pequeno ser nos meus braços, senti uma explosão de amor, diferente da que tinha sentido com Natália. Não porque amasse mais ou menos, mas porque dessa vez não havia dor misturada com a alegria. Não havia segredos terríveis escondidos por trás daquele nascimento. Eduardo era fruto do amor puro, resultado da união de 2 pessoas que se amavam de verdade. Ele é perfeito, disse Alberto, chorando de emoção quando segurou o filho pela primeira vez. Tem sua boca e meu nariz. Vai ser um menino bonito quando crescer. Natália, que estava esperando do lado de fora com os tios, entrou correndo no quarto assim que permitiram. Meu irmãozinho! Ela sussurrou, se aproximando da cama com cuidado.
Oi, Eduardo, eu sou sua irmã Natália e vou cuidar de você para sempre. Ver os dois filhos juntos, Natália com 4 anos toda orgulhosa do irmão recém-nascido, foi um momento que guardo no coração como um tesouro. Os primeiros meses de vida de Eduardo foram de pura felicidade para nossa família. Natália ajudava em tudo que podia, desde trocar fraldas até dar mamadeira, sempre com uma dedicação que me emocionava. Mamãe, o Eduardo sorriu para mim. Ela gritava toda vez que o irmão esboçava qualquer expressão. Ele já me conhece. Ele sabe que eu sou a irmã mais velha dele. Alberto era um pai presente e carinhoso. Acordava de madrugada para ajudar quando Eduardo chorava, trocava fraldas sem fazer cara feia, dava banho com todo o cuidado do mundo. Terezinha se casou 2 anos depois com um rapaz bom que conheceu na loja onde trabalhava e foram morar numa casinha perto da nossa. João Batista se formou técnico em eletrônica e conseguiu um emprego numa empresa grande, e Francisco decidiu que queria ser professor igual Dona Carmen. Nossa família estava crescendo e prosperando, cada um seguindo seu caminho, mas sempre unidos pelos laços de amor que havíamos construído juntos. Quando Eduardo completou 3 anos e Natália estava com 7, ela fez uma pergunta que me pegou desprevenida. Mamãe, por que eu não tenho o mesmo sobrenome do papai Alberto e do Eduardo? Ela perguntou numa tarde, enquanto fazíamos a lição de casa juntas. Por que eu sou Natália Silva e eles são Santos? Expliquei para ela que quando Alberto e eu nos casamos, eu mantive meu sobrenome de solteira, mas que se ela quisesse, podíamos pedir para incluir o sobrenome do Alberto no nome dela também. Eu quero sim, ela respondeu animada. Quero ser Natália Silva Santos, igual ao papai e ao Eduardo. E foi assim que Natália oficializou legalmente o que já era verdade no coração. Alberto a adotou como filha, dando a ela todos os direitos de filha legítima, e ela passou a ter o sobrenome completo que a identificava como parte da nossa família. Agora somos todos Santos, disse Alberto no dia que o processo foi aprovado na Justiça. Uma família unida para sempre, aconteça o que acontecer. Natália estava tão feliz que fez questão de mostrar para todos os colegas da escola os novos documentos com o nome completo dela. De nós, ela dizia sempre que alguém perguntava sobre seus sonhos. Eduardo se desenvolveu como um menino esperto e travesso, que adorava brincar de mecânico com o pai e dizia que quando crescesse ia ter a oficina mais famosa de todo Fortaleza. Quando Natália completou 18 anos e passou no vestibular para enfermagem, a alegria da nossa família foi tanta que fizemos uma festa que durou até de madrugada. Minha filha vai ser enfermeira. Eu chorava de orgulho vendo o nome dela na lista dos aprovados. Depois de tudo que passamos, ela conseguiu realizar o sonho de ajudar outras pessoas. Alberto estava tão emocionado quanto eu, porque tinha acompanhado cada passo da educação da Natália desde que ela tinha 2 anos. Natália sempre foi especial. Ele dizia para todo mundo que queria ouvir. Sempre soube que ela ia longe na vida. Durante os anos da faculdade, Natália se destacou como uma das melhores alunas da turma. Escolheu se especializar em pediatria, trabalhando com crianças doentes, e toda vez que chegava em casa contando sobre os casos que atendia no hospital-escola, eu via nos olhos dela a mesma paixão por cuidar dos outros que eu sempre tive. Mamãe, hoje cuidei de um menino que me lembrou o Eduardo quando era pequeno, ela me contou uma vez. Ele estava com medo da injeção, mas consegui acalmá-lo cantando uma música que você me ensinou. Foi a melhor sensação do mundo. Eduardo também seguiu um caminho de sucesso, se formou em engenharia mecânica e expandiu a oficina do pai, transformando num negócio grande que atendia até empresas de ônibus e caminhão. Pai, quero continuar o que você começou, Eduardo disse no dia da formatura. Quero que nossa oficina seja conhecida em todo o Ceará, pela qualidade do serviço e honestidade com os clientes. A parceria entre pai e filho deu tão certo que em poucos anos eles se tornaram uma das duplas de mecânicos mais respeitadas da cidade. Dona Carmen e seu Raimundo envelheceram com dignidade, cercados do amor da nossa família que eles tinham ajudado a formar. Seu Raimundo morreu aos 78 anos, dormindo na rede da varanda depois de um almoço de domingo em família. Foi uma morte tranquila, sem sofrimento, como ele sempre disse que queria. Quero partir em paz, cercado da minha família do coração.
ele costumava dizer. E foi exatamente assim que aconteceu. Dona Carmen viveu mais 4 anos depois da morte do marido, cuidada por nós com todo o carinho, até que se juntou a ele numa manhã de verão, também dormindo, com um sorriso no rosto. Natália se casou aos 26 anos com Júlio César, um médico que conheceu durante o estágio no hospital. Era um rapaz bom e trabalhador, que a amava de verdade e respeitava nossa família como se fosse a dele próprio. Mamãe, encontrei o amor da minha vida. Ela me disse no dia que trouxe Júlio para nos conhecer. Ele me faz feliz do mesmo jeito que o papai Alberto fez você. Feliz. O casamento dela foi lindo, numa igreja grande de Fortaleza, com uma festa que reuniu mais de 300 convidados. Ver minha filha de vestido de noiva, radiante de felicidade, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Eduardo se casou 3 anos depois da Natália, com Cristina, uma professora que conheceu numa festa de formatura. Era uma moça doce e inteligente, que sempre tratou nossa família como se fosse a dela desde o primeiro dia. Mãe Zefa, ela me chamava. Obrigada por ter criado um homem tão maravilhoso quanto o Eduardo. Prometo cuidar bem dele e fazê-lo feliz para sempre. O casamento do Eduardo foi mais íntimo, apenas família e amigos chegados, mas não menos emocionante. Ver meu filho de terno azul no altar, esperando a noiva, me fez lembrar do meu próprio casamento e de como a vida pode dar voltas incríveis. Os netos começaram a chegar poucos anos depois dos casamentos. Natália teve 3 filhos, Antônio, que hoje tem 12 anos, e quer ser médico. Josefa, com 9 anos, batizada em minha homenagem, e Alberto Neto, com 6 anos, que recebeu o nome do avô. Eduardo teve 2 filhos, Raimundo, com 8 anos, batizado em homenagem ao bisavô, e Carmen, com 5 anos, que recebeu o nome da bisavó. Vê-los crescer, correndo pela casa nos almoços de domingo, brigando e fazendo as pazes, contando segredos para os avós, é uma alegria que enche meu coração de gratidão. Hoje, aos 82 anos, quando olho para trás e vejo a jornada que percorri desde aquela menina de 16 anos que sofreu horrores numa casa de taipa no interior do Ceará, mal posso acreditar que toda aquela dor se transformou em tanta felicidade. Alberto e eu estamos casados há mais de 50 anos, ele com 85 anos, mas ainda ativo na oficina, eu aposentada, mas sempre ajudando a cuidar dos netos quando precisa. Natália é uma enfermeira respeitada em Fortaleza, trabalha num hospital grande e tem uma família linda. Eduardo continuou o negócio do pai e hoje é dono da maior oficina mecânica da região. A coisa mais bonita de toda essa história é que Natália nunca soube a verdade sobre como foi concebida. Para ela, Alberto sempre foi o pai verdadeiro, e a história que conhece é que eu fiquei viúva muito jovem no interior e vim para Fortaleza, onde encontrei o amor da minha vida. Ela cresceu numa família cheia de amor, segura de si mesma, sem carregar nenhum peso do passado terrível que vivi. E eu decidi que assim deve continuar. Alguns segredos é melhor levar para o túmulo, principalmente quando a verdade pode machucar pessoas inocentes que só conheceram amor na vida. Às vezes, quando estou sozinha no quintal da minha casa, regando as flores que plantei ao longo dos anos, penso nos meus irmãos que cresceram e fizeram suas vidas. Terezinha teve 4 filhos e hoje é uma avó coruja igual a mim. João Batista se tornou um engenheiro de sucesso e Francisco realizou o sonho de ser professor. Penso também em Sebastião, que nunca mais apareceu na nossa frente depois daquela noite terrível, e espero que Deus tenha tido misericórdia da alma dele. Quantas meninas ainda sofrem em silêncio, com medo de contar a verdade, achando que não vão ser acreditadas? Por isso resolvi contar minha história aqui para vocês, meus queridos, que tiveram paciência de me escutar até o final, para mostrar que é possível, sim, superar os piores horrores da vida e encontrar a felicidade verdadeira, para dizer para todas as mulheres que estão sofrendo em silêncio que elas não estão sozinhas, que existe luz no fim do túnel, que vale a pena lutar pela dignidade e pelo direito de ser feliz. Minha vida é a prova viva de que Deus nunca abandona quem tem fé e coragem para recomeçar. Se você chegou até aqui nesta história e se emocionou como eu me emociono toda vez que revivo esses pedaços da minha vida, quero te fazer um pedido muito especial que vem do fundo do meu coração de vó.
Aperte esse botãozinho vermelho aí embaixo para se inscrever neste canal, porque histórias como a minha precisam ser contadas, precisam chegar até as pessoas que ainda estão sofrendo para mostrar que sempre existe uma saída. Conte para mim nos comentários qual parte da história mais mexeu com você, ou se você conhece alguém que passou por situação parecida. Compartilhe suas próprias experiências de superação, porque quando dividimos nossa dor, ela fica mais leve e, quando dividimos nossa vitória, ela fica mais bonita. Quero que vocês saibam que cada pessoa que se inscreve neste canal, cada comentário carinhoso que recebo, cada história de superação que vocês compartilham comigo, é como um abraço quentinho que aquece este coração já cansado de vovó. Vocês fazem parte da minha família virtual, e eu fico feliz demais sabendo que de alguma forma estou ajudando outras pessoas através dessas histórias que carrego no peito há tantos anos. Contem para mim. O que vocês aprenderam com esta história? Como ela tocou o coração de vocês? Que mensagem vocês levariam para alguém que está passando por momentos difíceis? Lembrem-se sempre, meus queridos do coração, não importa o tamanho da tempestade que está passando em suas vidas, depois dela sempre vem o arco-íris mais bonito. Não importa quão escura seja a noite, o sol sempre volta a brilhar. E não importa quão perdidos vocês se sintam, sempre existe alguém disposto a estender a mão e ajudar. Que Deus abençoe cada um de vocês que teve paciência de escutar esta vovó contar sua história, e que a força que me ajudou a vencer todas as dificuldades também esteja com vocês em todos os momentos de suas vidas. Até a próxima história, meus amores, e lembrem-se, vocês são mais fortes do que imaginam.